Shalom, graça e paz, pessoal. Eu me chamo Rafael, esse aqui é o canal Torre Vigilante. Sejam bem-vindos. Bom, pessoal, se você já puder se inscrever no canal, se inscreve, tá bom? Já deixa o like, porque dando like você faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Se tiver alguma dúvida, põe aqui nos comentários, beleza? E vamos embora. Bom, pessoal, eu tenho visto, né? Eu me converti em 2003 e de 2003 para cá eu conheci um monte de calvinistas. E eu notei que eles possuem algumas particularidades interessantes e que essas particularidades podemos dizer que são pecados, tá? Então, pessoal, o primeiro desses pecados, né, pode ser com aspas ou sem aspas, depende de você, é que os calvinistas não leem a Bíblia. Pois é, muito difícil um calvinista ler a Bíblia. Eles geralmente leem estudos bíblicos que foram escritos por calvinistas, mas abrir a Bíblia e ler a própria Bíblia, muito dificilmente eles fazem isso. Segundo pecado, e tem a ver com o primeiro. Os calvinistas, quando eles vão indicar um autor para você, por exemplo, leia livro de fulano de tal. Esse fulano de tal sempre é calvinista. Eles nunca indicam autores que não sejam calvinistas. E a mesma coisa vale para livros para pregadores. Eles desprezam totalmente o material e os pregadores e as pessoas que não são calvinistas, tá? Esse é o segundo pecado. Terceiro pecado, eles debocham dos dons do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo e da maneira como ele se manifesta nas pessoas. Os calvinistas, e temos que tomar muito cuidado com esse terceiro ponto, os calvinistas, eles basicamente ridicularizam, né, as pessoas que estão tomadas pelo Espírito Santo. Eles negam a existência dos dons espirituais, ou seja, são sensacionistas. E, entre outras coisas, eles ficam dizendo, por exemplo, que as manifestações do Espírito Santo são fruto de hipnose, de movimentos hipnóticos, né? E ficam falando um monte de bobagens. E o interessante é que a Bíblia fala, eu vou ler para vocês, tá? Aqui em Marcos capítulo 3, versos 28 ao 30, é o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Bem aqui está escrito isso, tá? Na minha Bíblia. Por que eu estou citando esse texto bíblico? Porque ao criticar o mover do Espírito Santo, dizendo que se trata de histerismo, de hipnose e outras coisas, os calvinistas estão incorrendo nesse pecado aqui, tá? Esse terceiro pecado é sem aspas mesmo, né? É um pecado mesmo. Os calvinistas, eles pecam ao criticar o mover do Espírito Santo, tá? Se você é calvinista e está me assistindo, você pode dizer, mas não é um mover do Espírito Santo. E como é que você sabe? E se for? Você está incorrendo nesse pecado aqui, tá bom? É isso que eu queria deixar bem claro. Inclusive, um último adendo aqui, é muito contraditório os calvinistas dizerem que Deus é soberano de tudo, que ele planejou e determinou tudo que existe, tudo que existiu, tudo que existe, tudo que existirá. Porém, em se tratando do mover do Espírito Santo, eles ficam debochando, dizendo que é histerismo, que é hipnose, etc. Então, assim, esses calvinistas acreditam na soberania de Deus do seu jeito e dentro de quatro paredes, das suas quatro paredes mentais. Eles realmente não conseguem transplantar isso para fora das suas quatro paredes mentais. A soberania de Deus, a verdadeira soberania de Deus, porque Deus pode fazer o que ele quiser. Podemos ver na Bíblia, por exemplo, que Deus queria falar com Balaão, ele usou quem? Uma jumenta. Foi só o primeiro e único caso que eu tenha lido, né, na Bíblia, de animais falando, né? Deus falando através dos animais. Deus não falou diretamente pelo animal, na verdade o animal que abriu a boca e falou, né, com Balaão e tal, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Enfim. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá certo? Os 3 pecados que os calvinistas cometem, dando um grande ênfase ao terceiro pecado, beleza?
Bom, pessoal, se inscreve se não é inscrito. Vídeos todas às 18 horas do horário de Brasília, às sextas-feiras, tá bom? Toda sexta-feira. Eu sou o Rafael, vou ficando por aqui. Shalom, graça e paz. Deus te abençoe. Tchau.